porque a gente está falando de, né, de felicidade. Tem um hormônio da felicidade que é a serotonina. E é produzida onde? Adivinha, um chute para você, no intestino. 95% da serotonina é produzida no intestino, sobrando só 5% para o cérebro. Então, quando a gente pensa em estabilidade de humor, em quadros não depressivos, a gente pensa nesse neurotransmissor, que a serotonina é conhecida como hormônio da felicidade. E assim, o intestino, ele é produtor de hormônios, de neurotransmissores, através também da nossa microbiota intestinal. Então, onde está a base do enfesado? Está numa microbiota desequilibrada, no intestino em disbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota do intestino. Então, assim, a gente tem trilhões de micro-organismos que vivem dentro da gente. Eles são mais numerosos do que as células do nosso corpo e eles ditam muito mais as regras da nossa vida do que a gente imagina. E como a ciência, né, que envolve o intestino, ela é relativamente nova, as pessoas antes viam o intestino só como órgão meramente excretor. E aí foram vendo, por exemplo, em comportamento. Onde começaram os estudos de comportamento, por exemplo? Em pacientes autistas. Crianças autistas que não tinham condição de convívio social ou não gostavam nem de ser tocadas, passaram por alguns estudos e mostravam que quando você tinha um impacto sobre a microbiota desse tipo de paciente, a criança ficava mais sociável, abraçava os pais e mudava a situação. Então, a partir disso, eles foram estudar o que tem ali no intestino que faz mudar o comportamento. Justamente uma característica de microbiota intestinal. Então, hoje a gente já sabe totalmente que essa ligação de intestino e cérebro vai muito além. Todo mundo hoje, quando fala intestino, todo mundo, é o segundo cérebro. Por que ele é o segundo cérebro? Eu digo que ele tem um nível de importância muito ali coladinha com o cérebro. Primeiro, você consegue viver sem cérebro. Tem gente que o corpo vive em morte cerebral. Você não vive sem intestino. O intestino é um lugar de absorção de nutrientes, então todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, para funcionar legal, precisa de um intestino que funcione bem. A nossa digestão acontece 90% no intestino, por isso que as pessoas conseguem viver sem estômago, mas sem intestino não. Apenas 10% da nossa digestão de proteínas começa no estômago, sobrando 90% para o intestino. E aí o cérebro precisa de nutrientes, vitaminas, minerais para funcionar, são absorvidos ali. E fora toda essa parte de neurotransmissores e hormônios, como eu falei, então é uma via de mão dupla. Tudo que acontece no intestino impacta o cérebro, e tudo que acontece no cérebro também impacta o intestino. E aí eu te pergunto, o que você anda comendo? Você viu, né? A alimentação faz toda a diferença para a sua felicidade. Já aproveita e deixa o like aqui e comenta o que você anda comendo, se você anda comendo direito ou comendo super mal. E aí, Denise, já pensando nessa felicidade, um gestor de felicidade se preocupa também com a felicidade, com a alimentação dos funcionários? É uma função também desse gestor? Olha que interessante. Quando a gente fala em felicidade no trabalho, não existe uma fórmula pronta, não existe uma receita que a gente aplica em todas as empresas. Cada organização vai depender de como é a cultura daquele lugar e o que cabe, né? Sim. Naquela situação em específico. E obviamente que saúde é um pilar essencial, então não tem como a gente falar de felicidade sem falar de saúde. Então a gente fala de saúde mental, de saúde física, dentro de a saúde física tem a alimentação, então é preciso sim ter conversas e falar sim sobre a questão da saúde intestinal. Por que não uma palestra sobre isso? Porque as pessoas elas não têm as informações necessárias para aplicarem na própria vida, porque aí entra uma questão de autorresponsabilidade, porque nem tudo é responsabilidade da organização. Muita coisa é responsabilidade da pessoa, do cuidado com a própria saúde, coisas simples como tomar água, que é muito importante, inclusive, para o intestino, ingestão de frutas, e aí sim a gente coloca frutas ali para as pessoas. Se a pessoa falar, não estou comendo fruta, poxa, tem maçã aqui a 2 passos da sua mesa, tem um bebedouro ali, cadê sua garrafinha, né? A gente incentiva cada um ter sua garrafinha, cada um ter seu copo. Então, sim, é muito importante falar da saúde física, da saúde do intestino, porque isso com certeza reflete na felicidade da pessoa.